Você já pensou em ser atleta profissional? Atleta profissional, já, mas quando eu era criança. De qual esporte? Não tinha nenhum esporte assim na minha cabeça. Hoje eu acho que eu queria mais os holofotes, queria ser famoso. Queria ser famoso. Então tem umas sugestões de esporte pra você. De repente, se você praticar muito, você fica muito bom e fica famoso. Vamos ver aqui o primeiro, ó. Vou tentar. Esse aqui é a corrida do queijo. Todo ano uma cambada joga um queijo de mais ou menos 4 quilos colina abaixo, lá na Inglaterra. Todo mundo sai correndo atrás, ganha quem pegar o queijo primeiro ou quem passar a linha de chegada primeiro. Aí ganha o queijo e ganha uns machucadinhos aí também, né? Que não tem jeito. Você falou que é na Inglaterra, poderia ser em Minas Gerais, né? Se fosse em Minas Gerais, talvez eu fosse. Se fosse mais perto, né? Então tem uma outra sugestão, que é isso aqui, Vamos lá. Isso aqui é o boxe xadrez. Ó, são 5 rodadas de boxe, 6 de xadrez, e você pode ganhar ou por nocaute ou por checkmate. Caramba! Mas nesse não dá pra mim, porque na verdade eu não me garanto nem no boxe nem no xadrez, então não ia rolar. Tá difícil, hein? Então vamos fazer o seguinte, esse aqui, ó, esse aqui vai dar certo. É contagem de ovelhas, ó. Eles soltam um montão de ovelhas, aí 10 participantes tem que contar, ganha quem acertar o número exato. E sim, isso é um esporte, acredite. Caraca, show! Então eu vou dormir. Como assim dormir, cara? Você falou contar ovelha, tipo contar carneirinho, então eu já vou treinar. Esse dá. Olha só, gente, hoje o Tá Ligado tá demais, viu? Thiago, diz pra galera o que a nossa entrevistada faz. Nada. Pois é, ele tá certo, gente. Olha só, hoje a gente recebe aqui no Tá Ligado uma das maiores atletas da natação brasileira, Fabiola Molina. Obrigada, Marvin. Tudo jóia? Obrigada, Thiago. Fabiola, nada de modo de falar. Exato. Já estamos acostumados com isso. Meu Deus, quantas vezes já escutou uma piadinha dessa? Exato. Não seria hoje Não, que seria diferente. Não, com certeza. Assim, o esporte, a gente fala uma das coisas a gente nunca vai conseguir, não só no esporte, mas na vida, nada sem muito treino. Treino. Então, a natação em específico é um esporte bem difícil, né? Muito desgastante, muitas horas, muita dedicação. Sim. Então, para chegar a qualquer resultado, é realmente necessário muito empenho. Muito empenho. Totalmente. E é excelente pra gente, né? Ter aqui participando do Tá Ligado a Fabiola Molina, que é referência no esporte que ela praticou e pratica hoje, não mais ativamente na modalidade olímpica e tudo mais, né? Mas você, com certeza, ainda deve nadar por diversão. Certo? Agora eu voltei, né, criei vergonha na cara, fiquei um tempo meio sem cair na piscina, pela correria da vida mesmo, né, teve a pandemia também, mas eu nadei bastante até a minha primeira filha nascer, aí depois que ela nasceu, aí foi pouco, depois a segunda, quando eu estava grávida, eu voltei, sempre na gravidez eu meio que retomava, Sim. E aí o meu filho nasceu em 2021, e aí depois eu fiquei um tempo sem parar e agora voltei fazem uns 2 meses. Ô, Fabiola, a gente tem algumas fotos de competições importantíssimas das quais você participou, inclusive está segurando uma medalha olímpica, né? E a gente sabe que para chegar até esse ponto, que é o sonho de muito atleta, né? Independente de qual modalidade que disputa, tem um caminho longo a ser percorrido, né? Quero saber de você, como é que nasceu tudo isso? Você é de São José, né? Sim, então, começou a natação realmente aqui na cidade. Sim, comecei. Meus pais foram atletas de natação. Então, eu falo que a minha história começa antes de nascer. Os meus pais faziam natação na Associação Esportiva São José, que foi o clube onde eu comecei a natação competitiva, mas os dois sempre gostaram muito de natação. E aí, depois que eu nasci, eu comecei a ter bronquite. A minha mãe também já tinha tido bronquite. E meu pai é médico, e aí eu tive uma crise muito forte de bronquite, e aí meu pai falou, não, a partir de amanhã vou colocar a Fabiola para fazer natação. E a gente morava perto do Sesc, então aprender a nadar mesmo foi no Sesc. Entendi. Fiquei lá uns 3 anos, né, com 4, 5, 6 anos, que aí eu fui para a Associação Esportiva São José, que é a natação mais treinamento, um pouquinho mais competitivo, né, que depois que você aprende o básico, que é mais recreativo, que é importante, aquela parte que você é criança, ser uma coisa gostosa, né. Aí eu fui para a associação e lá eu fui passando dos niveizinhos. E aí com 10 anos eu comecei a competir, a professora Zanza, né, que é conhecida aqui na cidade, minha primeira treinadora, digamos assim, quando você
se torna federado, né? Você participa das competições oficiais. E aí, a partir dos 10 anos, eu comecei, né? A participar de Campeonato Paulista, né? Com 13 eu fui para Campeonato Brasileiro, aí não ganhei medalha, mas eu fui. Sim. Depois, com 15, eu fui campeã brasileira, pela primeira vez campeã brasileira de categoria, né? Na minha faixa etária, com 15 anos. Aí, com 16, eu consegui uma vaga na seleção brasileira absoluta. Eu fui para os Jogos Pan-Americanos de Cuba. Então, foi uma grande conquista, assim, foi quando eu cheguei na seleção brasileira absoluta, que é difícil, né? Você tá entre as melhores do Brasil, em todas as idades, eu tinha 16 anos. E aí, lá, eu comecei a sonhar, poxa, um dia, né, quero chegar nas Olimpíadas. Então, eu comecei esse sonho em 91 e eu realizei, 9 anos depois, em 2000. Até que não demorou tanto. Não, 9 anos, não, tá num tempo razoável. Imagina, você saiu de São José dos Campos e chegou a atleta olímpica em 9 anos. Difícil. Né? E dentro dessa fase, de todas essas etapas, Fabiola, quando que se tornou que você se viu como atleta, como uma profissão? Né? Passou a almejar, a alcançar tudo que você sonhava? Com 18 anos, eu tinha que optar entre fazer faculdade aqui no Brasil ou talvez ganhar uma bolsa nos Estados Unidos. Eu falo, ganhar não, mas conquistar uma bolsa nos Estados Unidos. Era meio que uma decisão que eu precisava tomar. E aí, né, com a minha família, a gente decidiu que realmente, se eu fosse seguir esse caminho da natação, talvez isso, né, treinar e estudar nos Estados Unidos seria um caminho, digamos assim, que eu talvez conseguisse mais resultados. Então, eu optei por isso em 2018. Em 2018, não, quando eu tinha 18 anos, sim, em 92, mais ou menos, para 93. E aí, em 94, eu me mudei para os Estados Unidos, conquistei uma bolsa na Universidade de Tennessee, então eu estudei lá por 4 anos e meio, me formei. E aí, né, nesse meio tempo, eu, né, já estava na seleção brasileira, mas ainda estava estudando, estava me formando, e depois que você termina a faculdade, de uma certa forma, aí você fica exclusivamente treinando, né, como atleta profissional, e aí você pode receber patrocínios naquela época. Por você estar na Universidade Americana, tem uma regra que você não pode receber patrocínio, né? E aí, então, enfim, quando eu me formei em 99, aí comecei a receber os patrocínios e aí realmente... Mas eu já tinha escolhido, digamos assim, esse caminho quando eu tinha 18 anos. Já estava focada, né? Mais ou menos, um caminho super legal, inclusive, que a Fabiola acabou trilhando, né? Porque olha só, um dos títulos, uma das realizações, ela é a maior vencedora de campeonatos brasileiros, tem 110 títulos. É coisa pra caramba! E legal a gente ver, né, Fabiola, que a sua coleção de medalhas foi só aumentando, aumentando, e a natação aí permeando a sua vida. Você falou, né, quando eu tava grávida, eu tendia a nadar um pouco mais. Quer dizer, você estava usando os benefícios do esporte em todas as fases da sua vida, né? Eu falo assim, o esporte é maravilhoso, né? O esporte, eu acredito muito nesse caminho do esporte. Acho que quando a gente é criança, né, eu tenho 3 filhos aqui, eu quero muito que eles tenham essa experiência do esporte competitivo. Sim. Então, quando você é criança, você aprende muito os valores do esporte, né? Você vivencia muitas coisas que você leva para sua vida depois, independente do nível que você chegou. Eu cheguei num nível olímpico, mas, por exemplo, a minha irmã fazia esporte comigo, ela não chegou num nível olímpico. Mas as coisas que ela aprendeu, a fortaleceu, e todos os nossos colegas daquela época que a gente encontra hoje, é diferente você ter tido a experiência do esporte, né? Então, assim, eu acredito muito nesse caminho. Então, hoje, por exemplo, né, a gente, como empresa, a gente apoia, por exemplo, alguns eventos, óbvio, de piscina, de mar, que estão estimulando justamente para que mais pessoas possam fazer esporte, para que mais pessoas tenham acesso ao esporte. A gente trabalha com isso, faz eventos que também sejam beneficentes para ajudar a difundir cada vez mais a natação, que é um esporte relativamente, digamos assim, que não é tão fácil, igual, por exemplo, às vezes um futebol, que você precisa de uma piscina aquecida, né? Então, nem todo mundo, às vezes, tem acesso a uma piscina aquecida. Mas quanto mais pessoas estiverem praticando o esporte, independente de qual seja, a gente está falando da natação aqui, isso é maravilhoso. Então, eu me sinto muito privilegiada de ter vivido a natação até por tanto tempo, né? Que eu fiquei na natação competitiva até os meus 37 anos. Isso é muito importante. Acho que principalmente no Brasil, aprender a nadar, né? Você ter essa segurança aquática, ela é fundamental. Então, independente de qualquer coisa, eles já iam aprender a nadar também, né? A gente espera que eles gostem de fazer a natação.
algum outro esporte que eles queiram também fazer. Eu acho que a gente tem que, às vezes, pode ser que não tenha, sei lá, talento nessa área, queira fazer, sei lá, vôlei, basquete, tênis, não sei, né? Sim. Ginástica, tá tudo certo também, né? A gente falou assim, natação e tênis, natação e vôlei. A natação tá ali, junto. Na lista. Tudo na sua hora, né? Tudo na sua hora. E agora, né, Thiago? É hora do quê? Do intervalo, Hora do do primeiro intervalo. Exatamente. A gente vai pro primeiro intervalo, mas daqui a pouquinho a gente volta para conversar um pouco mais com a Fabiola Molina. Até já. Você tá chegando agora aqui no Tá Ligado, tá boiando no assunto? A gente aqui, na verdade, tá nadando no assunto, e nadando de braçada, né não? Com certeza, Thiago. A gente está trocando uma ideia hoje com a Fabiola Molina, um dos maiores nomes da natação do Brasil, né, Fabiola? Depois de tantas histórias dentro da piscina, você passou a desenvolver um outro lado também, né, um lado empresarial. Queria que você falasse um pouco dessa transição de carreira, essa transição de carreira, exatamente. Na verdade, foi muito orgânico, assim, porque eu nadava, a minha especialidade era costas, né? Então eu treinava muito, né, em piscina descoberta, pegava muito sol. E quando eu nadava de maiô, eu me bronzeava com uma marca de maiô. E eu estava desconfortável com isso. Eu falei assim, ia sempre a gente pertinho do litoral, descia sempre pra praia, aquela barriga branca, coisa horrível. Eu não, precisa treinar colocar um biquininho para treinar, mas não existia isso na época. Então eu desenvolvi meu próprio sunkini, né? Na época, um biquíni para treinamento. Sim, sim. E aí a minha amiga falou assim, poxa, que legal isso. Eu falei assim, mas eu fiz porque eu nadava costas, né? A maioria não nadava costas, mas o pessoal achava legal. Eu também quero. Eu também quero. Porque para competir, na verdade, independente de qual seu estilo, é maiô sempre, né? Mas para treinar, que a maior parte do tempo a gente passa fica treinando. Mais confortável, né? E aí eu criei esse sunkini com uma costureira aqui da cidade, e aí nas competições as minhas amigas também queriam, então eu levava para as competições, comecei a vender, e aí foi até bem antes de eu fundar a empresa, né? Junto com a minha mãe. E, na verdade, quando eu falei, fui para as Olimpíadas finalmente, né, em 2000, e eu falei, não, agora já estava com 25 anos, aí voltei para São José, porque eu morava nos Estados Unidos, e aí eu falei assim, agora vamos fazer alguma coisa realmente para fazer essa transição de carreira. Sim. Então, a gente fundou a empresa de 2003 para 2004, só que eu conheci meu marido, o Diogo, e ele foi morar nos Estados Unidos. E para eu encontrar com ele, só conseguiria encontrá-lo nas competições. Então, eu continuei nadando, meio que para encontrar com o Diogo. E nisso a gente, né, o namoro ficou mais sério, a gente noivou, casou, então eu tive, de uma certa forma, esse privilégio de ter a empresa e a minha carreira como nadadora por um tempo em paralelo, que foi muito bom, porque eu vendia onde eu estava, né? Então vendi muito, né, em campeonatos mundiais, aí a gente teve o nosso e-commerce desde 2005, a gente fez, todo mundo queria os nossos sunkinis, né? Era uma coisa super novidade. Foi se estabelecendo como empresária, e aí eu realmente parei de nadar em 2013, mas a empresa já tinha começado em 2004, então quando eu parei foi relativamente fácil, porque a empresa já estava sólida, engatilhada, né? Legal. Então foi muito legal. E, Thiago, levando tudo isso em conta, bora jogar? Bora jogar, claro que bora jogar. Bom, como a gente disse, então a Fabiola agora faz parte do mundo da moda, trabalha com moda natação. Então a gente separou alguns trajes de banho usados em piscinas do mundo inteiro para ela avaliar e contribuir, claro, com a opinião dela, porque ela é especialista no assunto. É pra gente não passar vergonha, inclusive, né? Vai que a gente de repente resolve usar um deles aí nas piscinas mundo afora. Este é o Moda que Nada. Que nada, entendeu? Piscina. Fabiola, então é o seguinte, vamos mostrar aqui os trajes e a gente quer a sua opinião. Exato. Vamos lá para primeiro? Bora. Vamos ver. Eita, meu Deus do céu, Jesus amado. Começou legal. Esse aí, tipo, meio vai pro carnaval, né? Uma fantasia, só faltou pintar o rosto. Não é? Não, horrível, né? E uma coisa meio... Tarzan, sei lá, né? Isso. Meio... Depende de que praia que ele vai, né? E pra que época do ano? Porque realmente, o que ela disse, faz todo sentido no carnaval, isso aí vai fazer um sucesso na praia. Né? Mas vai ficar com a marquinha que você não gosta. Pois porque... Nossa, com certeza vai ficar com uma marca horrorosa, né? No pé, no braço. E não vai ser com listras de tigre. E não, fora que também isso parece também que nem pra nadar realmente, nem parece que tem tanta assim, né? Tecnologia pra ajudá-lo a, por exemplo, a flutuar, alguma coisa assim. É quase um traje de surfista, mas assim, com regatinha. Com os bracinhos de fora. Eu nunca tinha visto isso na minha vida. Não sei se conspira. E agora não dá pra desver, né? Infelizmente. Próximo. Meu Deus. Olha aí.
Acho que isso aí não é de natação, viu? Aí isso aí acho que é algum outro esporte, né? Que possa ser que... Eu sei que tem alguns esportes que usam coisas parecidas, assim, né? Mas eu acho que esse aí não é um traje de natação. Acho que ele tá treinando até por ele estar com essa, né? Esse pedaço de pau na mão, acho que é algum tipo de A gente pode usar a palavra maiô para traje de outros esportes ou maiô é exclusivamente para natação? Às vezes as pessoas usam, por exemplo, macacão, né? De repente foi isso. Tipo isso. Deu uma misturada nos conceitos aí. Mas esse também porque assim, pra homem, na verdade, a gente nem usa maiô, a gente usa sunga, né? O menino está usando uma sunga. E se ele tá usando, né, quando, por exemplo, tinha os trajes tecnológicos, hoje eles não podem, eles só usam a bermuda. Mas antigamente, quando tinha a vestimenta do pé até o braço, se chamava traje. Então pode falar que é um traje esportivo. Realmente, nós temos uma informação aqui, da voz de Nosso Senhor Deus, que está falando aqui comigo, que diz que realmente é um traje de luta em uma modalidade do Japão. Mas foi feito por uma grife assinando como maiô masculino. Maiô masculino na moda cabe assim, tudo, então, né? Usa quem quer. Vamos para a próxima. Se quiser entrar na água, dá também. Biquíni. Olha aí. É um floral, né? O floral geralmente é super na moda, tem as flores ali, aquela folhagenzinha meio bem tropical, né? O amarelo geralmente é uma cor alegre, né? Que eu prefiro, por exemplo, um biquíni assim, floral, do que um biquíni, por exemplo, escuro, uma coisa meio mais, que não combina com o verão. Então tá aprovado. Tem um detalhezinho no meio, né? Chique, né? Gostei também. A parte de baixo não é nem um biquíni, é só uma saidinha por cima do biquíni, né? Uma sainha, Agora uma sunga. Uma sunga super normal, essa, né? Que o pessoal chama de boxer, né? Então, é só o cordãozinho que geralmente na natação você põe pra dentro, que atrapalha a hidrodinâmica. Mas essa parece que tem bolso ainda, não parece? Fica com a impressão de que esse amarelinho do lado é um bolso. Então, o bolso, sabe que pra que eles usam? Pra quê? Para colocar os energéticos. Por exemplo, você está fazendo uma prova de triatlon, você está nadando maratona, você coloca um gelzinho ali do lado para você, durante a prova, pegar o gelzinho, comer e continuar a prova. Então, vivendo e aprendendo, porque na minha cabeça era assim, pra que um bolso numa sunga? Pendurar o celular, sabe? Colocar o celular assim. Tem que ser um celular daquelas marcas à prova d'água. Geralmente, você coloca um bolso, geralmente num traje um pouquinho maior, assim, numa bermuda, né? Em sunga eu acho difícil, mas assim, geralmente, às vezes, o pessoal... Se você faz provas muito longas, quase você não usa só um boxer assim. Você usa uma coisa um pouquinho mais comprida, né? Perfeito. Mais uma, então. Ai. Gente, que mau gosto. Pelo amor de Deus. Como Nicolas Cage tá em Nicolas Gente, esse é bom, não é? Eu não sei nem o que comentar a respeito do Nicolas Cage. Meu Deus de biquíni. É difícil. Não dá, em situação nenhuma. Não dá pra falar nada. Ainda com um olhar jogador, sabe? Vamos pular. Pra finalizar mais uma imagem. O Chaves, Esses são clássicos. Clássicos, Eu acho assim, no caso deles, o importante é se divertir, entendeu? Exato. Às vezes, assim, tô de roupa, tem uma piscina, vai fazer o quê? Vai entrar de roupa na piscina. Do jeito que tá. É melhor entrar de roupa do que não se divertir. Então, ainda mais quando você tá em Acapulco. Eu super aprovo esse traje. A gente tá brincando aqui, né? Na verdade, os atores aí estão fazendo papéis de criança, mas existe também essa coisa da moda natação, da moda praia pra criança também, né? Tem. Mas eu falo assim, às vezes tem crianças, por exemplo, de projetos sociais que não conhecem o mar. E às vezes fazem uma excursão e às vezes não tem maiô para ir para praia. E o pessoal fala, vai tudo bem, vai de shorts, vai de camiseta. O importante é ir, né? Você estar se divertindo, você ter... Assim, não, com certeza existem trajes infantis, maiôs infantis que... eu até falo assim, né? Geralmente eles fazem umas coisas sempre muito soltas, né? A criança não gosta de coisa muito apertada. Mas aí fica solto demais. Eu acho feio aquelas coisas muito soltas. Sim. Mas eu acho que para criança realmente a experiência conta muito mais que qualquer moda, né? Com certeza. As minhas gostam muito de moda. As minhas filhas já falam assim, mamãe, esse maiô bonito, esse aqui eu não quero, esse aqui eu vou. Elas escolhem o maiô delas. Mas já nasceram nesse meio também, né? Não sei para quem puxar. Você não tem muito disso? Eu gosto, não, com certeza, assim, os maiôs que a gente usa, por exemplo, assim, tem maiô que eu acho, né, de outras marcas, ou enfim, algumas vezes que a gente está fazendo, que a gente que cria as nossas estampas são todas exclusivas, a gente que desenha as estampas. Então a
gente óbvio que só vai criar estampa que a gente acha bonito. Se interessa. As minhas filhas, elas, entre as que a gente cria, tem as que elas acham mais bonitas e as menos bonitas. E tem algumas que são um pouco mais sérias, óbvio que elas das mais sérias. E opinião de criança é bom levar em consideração. Sim, elas são sinceras? Elas são sinceras, elas são muito espontâneas, né? Falou que não gostou, melhor dar uma pesquisada no porquê. Não, com certeza. Não, isso a gente super leva em consideração. Bom, então vamos fazer o seguinte, vamos para mais um intervalo aqui no Tá Ligado? A gente volta rapidinho. Rapidinho, Thiago, mas não tão rápido quanto a Fabíola dentro da piscina, né, gente? Tá Ligado de volta. Hoje a gente está mergulhando de cabeça na carreira da Fabíola Molina, dentro e fora da água, né, Thiago? Fabíola, você que tem um vínculo muito forte, né, com a Associação Esportiva aqui de São José dos Campos. A gente chegou a comentar no começo da sua carreira, mas você tem um vínculo muito forte com a associação também, né? Até hoje. Sim, a gente começou lá, então acho que é super importante, né? É um clube super tradicional na cidade. Que sempre teve realmente o esporte como DNA, então acho que é muito... A gente não pode deixar isso morrer, né? A gente conversa muito com os professores, os atletas, né, que a gente tem da cidade hoje fazendo natação competitiva lá, também muito em parceria com a prefeitura, que sempre apoiou muito, a gente não pode deixar de falar isso também, sempre teve uma parceria muito grande com a cidade, né? E isso a gente tenta manter porque são as nossas raízes, acho que a gente tem que valorizar, né, as nossas raízes e poder sempre ajudar da melhor forma possível, né? E legal você tocar nesse ponto da valorização das raízes, né? Você enquanto joseense, uma joseense que ganhou muito destaque, né, na carreira dela enquanto nadadora, então participou de grandes competições que muitos atletas têm o sonho, né? E você se torna referência para a cidade, até de repente para as pessoas que nem pensam em trabalhar com isso ou praticar natação, você se torna referência. E é engraçado, né, e até importante para que pessoas que ganham essa relevância toda deem uma contrapartida para a sociedade. E a gente vê que é uma preocupação sua, né, de trazer essa resposta para a população da cidade. Inclusive, pesquisando sobre o seu trabalho, sobre o trabalho da Fabíola, a gente viu que quando você criou a tua empresa, você se preocupou em justamente ter a mão de obra da cidade, as costureiras são da cidade, não é isso? São, com certeza. A gente tenta valorizar de todas as formas, né? Temos foto, inclusive, aqui, enquanto você fala, vamos vendo aqui a galera. Nós estamos em 50 mulheres agora, todas aqui da cidade. Acho que justamente isso traz pra gente o que a gente sempre pregou muito, que é a qualidade. A gente consegue ter esse controle, né? E as meninas realmente, nós não somos... Aqui foi numa escola recentemente que eu fui, né? Aqui de São José dos Campos, falando, também, né? Sobre protagonismo feminino, a gente tem que valorizar, né, a gente valoriza muito, né, a produção local, eu faço questão de, estando na cidade, né, de valorizar quem é local, as empresas locais, os serviços locais, fazer um networking local. A gente tem muita coisa boa na cidade, né, muita coisa boa na cidade, então nada mais justo, eu acho, e gostoso, e acaba sendo muito recíproco, né. Eu acho que quando a gente investe onde a gente está, a gente acaba tendo de volta. Com certeza. Com certeza. E legal nisso mesmo, né? Que a participação aí que você falou que foi na escola para falar sobre... Isso, protagonismo feminino. Eu acho muito legal isso. Eles não são atletas, né? Tem vários que nadam, mas e eu até falo assim, eu sempre faço muitas... as crianças, né, preparam as perguntinhas dela, mas eu falo, mas eu também vou fazer pergunta para vocês. E eu faço várias provocações. Eu falo, eu vou falar palavras-chave durante aqui a nossa conversa para vocês guardarem, porque uma coisa vocês têm que aprender para levar para casa, né? E aí eu falei, o que vocês aprenderam hoje no final? Que você tem 110 títulos brasileiros. Eu falei, não, isso para você não serve para nada. Para a tua vida, o que realmente você pode aprender hoje daqui? Aí eu falei assim, você não sabe, pensa mais um pouquinho, porque o importante são realmente assim, esse exemplo. Eu falei assim, para eu ser protagonista, estamos estudando sobre protagonismo feminino, o que importa? São as atitudes que a gente tem. Eu falo para eles, o que é importante? Se você quiser qualquer coisa na vida, tem que treinar. A gente fala sobre perseverança, a gente fala sobre não desistir, a gente fala que tudo bem perder, a gente fala sobre se aceitar, a gente fala sobre, às vezes, as pessoas têm algumas ideias, não, só consegue ir para uma boa faculdade quem tem muito dinheiro. Não, você às vezes não precisa ter muito dinheiro. A gente desconstrói algumas coisas que eu sei que é uma sementinha que está sendo plantada naquela criança, que um dia eu falo assim, olha, você só guarda uma coisa, porque guardar muita coisa não dá. Eu não consigo, você guarda uma coisa que eu falei aqui, e aí, né, quem sabe você pode usar um dia na sua vida. Eu já tive a idade deles, né, essas crianças
crianças tinham 8, 9 anos. E eu lembro que quando eu era pequena, eu escutava algumas coisas que eu falava, nossa, isso marcou a minha vida. Então pode ser que não marque a vida deles, mas é uma oportunidade que a gente tem de deixar essa sementinha. Eu faço questão de falar, principalmente dessa parte que eu acho que o brasileiro precisa mais, que eu acho que na nossa sociedade, os pais não falam tanto, que você vê em uma sociedade meio... Não sou de adorar os Estados Unidos, porque, né, enfim, mas eu morei lá, você percebe a diferença na mentalidade, em como a gente lida, por exemplo, né, em alguns aspectos nas crianças, e aqui a gente não valoriza as atitudes, o comportamento. Sim. Cara, o comportamento é o que vai fazer a diferença na sua vida, né? O treinar duro, você se dedicar. Falou assim, gente, o 100% é diferente do 90%. Você quer fazer uma coisa? Falou assim, a minha mãe fazia um sanduíche de pão, presunto e queijo. Mas ela fazia um sanduíche tão gostoso que falava, o que tem de diferente nesse sanduíche? Né? Nada. Era só feito muito bem feito, com quadradinho, não sei o que eu fazia. Mas gente, é legal que você tá falando essa história, né, da sementinha que você tá plantando, e cada vez que você volta a falar sobre esses assuntos, você tá regando mais um pouquinho. Então hoje você aqui regou. Quero agradecer muito, viu, Fabíola, por ter estado aqui no Tá Ligado. Com certeza foi algo muito bacana para todos nós. Imagina, eu que agradeço vocês. Sempre a gente poder estar conversando um pouquinho, né, trocando uma ideia, ainda mais de uma forma divertida, descontraída, né? Fica mais fácil de entender. Muito sucesso para vocês. Obrigado para você também, para sua família, tudo de bom, viu? Obrigada, muito obrigado, Fabíola. Bora? Vamos. Já tem que sair nadando. Nadando agora, aqui, ó. Tchau, gente. Até semana que vem.